Tekken é minha franquia de luta favorita. Os personagens são incríveis e a história é incrível. E principalmente o protagonista, Jin Kazama, é incrível. E eu já tinha feito um vídeo falando sobre Jin aqui, mas sinceramente eu acho ele bem ruim. Então, para começar com a grande linha de Tekken aqui no canal, hoje vamos explorar a lore, poderes, força e velocidade da criança da profecia, Jin Kazama. E tenho certeza que ele vai te surpreender absurdamente. Jin Kazama pode parecer um personagem meio clichê, mas assim que exploramos mais ele, tenho certeza que sua ideia vai mudar um pouco em relação a ele. E você irá perceber que, na verdade, Jin é um personagem muito trágico. A história dele, na verdade, começou no ventre de sua mãe, Jun Kazama. Jin é filho de ninguém menos que Kazuya Mishima. Durante a gravidez de Jun, parte do Devil de Kazuya fugiu quando ele foi jogado em um vulcão por seu pai em Tekken 2. E então essa parte tentou possuir Jin, e ele acabou herdando o gene demoníaco de seu pai. Jun conseguia lutar contra o Devil e mantê-lo sob controle durante a gravidez e a infância de Jin, pois a linhagem Kazama tem propriedades especiais contra o demoníaco. Então Jun simplesmente levou Jin para um lugar remoto nas montanhas de Yakushima e o treinou no estilo de luta de autodefesa da família Kazama. Quando Jin tinha 15 anos, Jun sentiu a aproximação de um grande mal. Infelizmente, ela estava mais que correta, pois o deus da luta, Ogre, estava indo atrás dela, e ela informa Jin sobre suas origens e diz que se algo acontecer a ela, ele deve procurar seu avô, Heihachi Mishima. Infelizmente, as premonições de Jun logo se concretizaram, e ambos foram atacados por Ogre. Jin foi nocauteado e acordou para encontrar seus arredores totalmente queimados, e sua mãe desaparecida. Na ausência de Jun, Devil aproveitou a chance de possuir Jin e marcou seu braço esquerdo. Ele seguiu então os desejos de sua mãe e encontrou seu avô Heihachi Mishima, que passou a treiná-lo no estilo de karatê Mishima. Mas é claro que Heihachi tinha motivos nebulosos por trás disso tudo. Inclusive, durante esse tempo de treinamento, Jin frequentou a escola politécnica Mishima e conheceu Ling Xiaoyu e também o seu eterno rival Hwoarang durante uma briga de rua em que eles empataram, o que acabou levando a uma rivalidade bem persistente por causa de Hwoarang. 4 anos após o início do treinamento de Jin, Heihachi convocou o terceiro torneio do Rei do Punho de Ferro. Nessa época, Jin já tinha se tornado um lutador impressionante e entrou no torneio com a intenção de vingar a perda de sua mãe, pois esse torneio, é claro, ia atrair Ogre até ele. E o fato de Jin ser um lutador impressionante, nós vamos explorar já já, pois o cara é um gênio nas artes marciais. Jin então entrou para esse torneio para se vingar de Ogre, porém ele não lutou contra a primeira forma do monstro. Quem fez isso foi ninguém menos que Paul Phoenix, e na verdade Paul venceu Ogre, que nesse ponto tinha derrotado todos os maiores lutadores do mundo. Então Paul é brabo, mas uma coisa que Paul não é inteligente, porque ele acabou virando as costas achando que tinha vencido e não sabia que Ogre tinha uma segunda forma. Então, quem lutou contra a verdadeira forma de Ogre na rodada final foi Jin, e ele conseguiu matá-lo. No entanto, como havia dito, os motivos de Heihachi eram nebulosos para Jin, e ele acabou sendo morto a tiros logo após sua vitória por um esquadrão do grupo militar privado de seu avô, a Tekken Force. Inclusive, o próprio Heihachi disparou um tiro final na cabeça de Jin. Mas essa tentativa de matar o seu neto acabou falhando, pois o gene demoníaco ativou e reviveu Jin. Então ele, agora totalmente transformado, atacou os soldados da Tekken Force e jogou Heihachi contra uma parede antes de voar com suas asas negras. Agora, antes de irmos diretamente para Tekken 4, precisamos analisar a genialidade de Jin que eu mencionei antes.
pois o cara é extremamente prodigioso e sinceramente badass pra caramba. E já aproveitando que citamos o gene demoníaco, vamos explorar o que Jin pode fazer com e sem ele. Jin é um mestre em 3 artes marciais. O primeiro é o estilo tradicional Kazama de sua mãe. Esse estilo de luta incorpora o Jujutsu tradicional japonês, um sistema de luta caracterizado por técnicas de arremesso e manipulações conjuntas para subjugar ou ferir efetivamente um atacante, e também técnicas defensivas usadas para misturar ou neutralizar a eficácia de um ataque e usar a força do movimento do atacante contra ele. Esse aspecto de Jin é mais enfatizado na jogabilidade de Jun e da própria Asuka Kazama, que usa muitos arremessos e movimentos de reversão. Mas Jin não é só mestre nesse estilo. Em Tekken 3, ele aprendeu e se tornou um mestre absoluto no estilo de karatê Mishima. Esse estilo foi fundado por Jinpachi Mishima, seu bisavô, e concluído por seu avô, Heihachi Mishima. Após a Segunda Guerra Mundial, Jinpachi se concentrou na construção do seu estilo de karatê, tendo decidido dar um passo para longe da direção belicista em que havia levado a corporação familiar. As suas intenções se tornaram mais pacifistas, e ele se concentrou no crescimento de seu dojo. E 2 alunos conhecidos nessa época eram seu filho Heihachi e Kazumi Hachijo, que iria se tornar Kazumi Mishima posteriormente. Depois que Heihachi e Kazumi se casaram e tiveram um filho, Jinpachi também ensinou seu neto, Kazuya Mishima. Porém, como sabemos, Kazumi foi a origem do gene demoníaco dentro da família Mishima e acabou sendo morta por Heihachi, porque ela queria matar seu marido e acabou sendo morta. E é claro, Jinpachi foi preso em Honmaru para que Heihachi pudesse se tornar o chefe da família. Heihachi então ensinou o estilo Mishima para seu filho e seu filho adotivo Lee Shaolong. Mais tarde ele mandou Lee embora a negócios para os Estados Unidos, mas manteve Kazuya em casa e ensinou-lhe os movimentos avançados de estilo Mishima. Esse estilo de luta é extremamente complexo e usa de muitos movimentos extremamente poderosos para sobrepujar completamente os inimigos. E Jin dominou esse estilo em 4 anos. Porém, após Tekken 3 e a traição de Heihachi, Jin parou de usar esse estilo. Mas, em Tekken 3 e Tag Tournament, ele usava esse estilo misturado com o estilo Kazama. Então vamos explorar um pouco esse estilo de luta. E como sabemos, lutadores em Tekken, assim como em Street Fighter, podem controlar o Ki, uma energia metafísica ou espiritual que existe dentro de todos. E a maioria desses lutadores pode usar esse Ki para amplificar seus golpes e torná-los ainda mais poderosos. Inclusive, Jin pode usar esse Ki para criar uma aura e criar poderosas ondas de choque. Mas através do estilo de karatê Mishima, Jin e outros praticantes podem criar poderosas cargas elétricas com seus golpes. E podem até fazer um mini Shoryuken conhecido como Dragon Uppercut ou Raijin Ken, o punho do deus do trovão. Outros golpes incluem o Electric Wind God Fist, que concentra o Ki totalmente no punho e solta uma carga elétrica massiva. O Lightning Uppercut, que sai girando e dá um ataque elétrico massivo. E também o estilo de karatê Mishima tem golpes bem inortodoxos, que com certeza pegam muitos oponentes desprevenidos, como o Demon Scissors, ou as tesouras do demônio, onde Jin dá um mortal pra frente e acerta 2 chutes poderosos no inimigo. E não podemos esquecer também do Hell Sweep, que é um conjunto de rasteiras que pode começar por cima e terminar acertando o inimigo por baixo. Podemos dizer que é um Tatsumaki Senpukyaku diferenciado. E os combos de 10 hits de Jin realmente mostram a letalidade do seu antigo estilo de luta ao misturar tudo que ele aprendeu com seu avô e sua mãe. Inclusive, alguns combos de 10 hits são completamente extraordinários. Jin acabou desaprendendo esse estilo após Tekken 3, mas sua forma empoderada pelo gene demoníaco, também conhecido como Devil Jin, continuou usando o karatê Mishima e sua grande variedade de ataques elétricos.
como o já mencionado Electric Wind God Fist, ou o punho de vento do deus elétrico. Também há a Demon Spear e Dragon Uppercut. Isso sem contar que seu poder é amplificado em magnitudes. Jin também recebe poderes telecinéticos, asas negras que permitem que ele voe em altas velocidades, e como todos os usuários do gene demoníaco, ele pode utilizar lasers extremamente poderosos. E isso é bem demonstrado no Rage Art de Devil Jin e no filme semi-canônico, de acordo com Harada, Tekken Blood Vengeance, onde os feixes de Jin cortam imensos prédios facilmente. O gene demoníaco também concede a Jin uma regeneração bem impressionante, visto que ele foi alvejado por rifles e ainda recebeu um tiro de Desert Eagle na cabeça. E essa arma tem um calibre .50 e ele se regenerou 100% disso. Devido à sua linhagem Kazama, o próprio gene demoníaco de Jin é protegido por outros pelo seu sangue, pois quando Kazuya tentou pegar de volta a parte que foi para Jin, ele só se viu frustrado com a incapacidade de fazer tal feito. Em Tekken Blood Vengeance, Jin ainda demonstrou uma forma superior ao Devil Jin, similar à forma que Kazuya usou na batalha final contra Heihachi e Akuma, conhecida como True Devil ou Super Devil. Porém, Jin nunca demonstrou essa habilidade, mas devido ao fato de na lore o seu gene demoníaco ser dito de ser ainda mais poderoso que o de Kazuya, é sensato dizer que Jin tem essa capacidade ou vai desenvolver em Tekken 8, visto que no seu trailer vimos um controle quase absoluto do gene demoníaco por parte de Jin, muito superior ao seu controle durante o filme e até durante Tekken 6, que até então foi sua maior demonstração de controle quando ele derrotou Azazel. E como Harada disse, o filme é meio canônico, então podemos dizer que pelo menos a ideia de Jin ter essa forma é canônica. Um fato engraçado é que Armor King utilizava um ataque similar ao Dragon Uppercut do estilo Mishima em Tekken 1. Então, como viram, comparado a Street Fighter ou Mortal Kombat que abordo aqui no canal, Tekken tem poderes e habilidades mais pé no chão, mas não quer dizer que eles sejam fracos, muito pelo contrário. E como vocês têm uma boa ideia do que Jin pode fazer na base da porrada e seus poderes, vamos seguir ampliando esse segmento enquanto abordamos a lore, porque em Tekken 4, Jin masterizou o seu terceiro e final estilo, o Karatê tradicional, mas na verdade é basicamente o Karatê Kyokushin, e ele misturou algumas técnicas do estilo de sua mãe, e até usa algumas técnicas Mishima, mas meio alteradas, pelo menos na gameplay. Então, logo após o fim de Tekken 3 e a traição de Heihachi, Jin viajou para a Austrália e viveu em Brisbane. Então, ele propositalmente começou a treinar o karatê tradicional em um pequeno dojo, determinado a desaprender o estilo Mishima para se distanciar de sua linhagem. Ele então ouviu falar que o quarto torneio do Rei do Punho de Ferro aconteceria, então saiu do esconderijo para participar dele, motivado pelo desejo de destruir a linhagem Mishima. Na 7ª rodada do torneio, Jin ia lutar contra seu pai, Kazuya Mishima, mas a caminho da partida, ele foi dominado por soldados da Tekken Force e capturado. Jin ficou inconsciente e foi acorrentado no templo de Honmaru. Ele acordou a pedido de seu pai, Kazuya, que estava falando com ele mentalmente, e seu pai então tentou recuperar a porção do Devil que saiu dele e foi para Jin. Mas, como sabemos, ele falhou devido ao sangue Kazama dentro das veias de Jin. O nosso querido protagonista acabou se libertando das correntes e derrotou ambos Kazuya e Heihachi, que surgiu depois. O gene demoníaco então tomou conta dele, e quando Jin se preparou para desferir o golpe final em Heihachi, uma visão de sua mãe o deteve antes que ele pudesse matar seu avô. Jin foi completamente sobrepujado por suas emoções e poupou Heihachi e saiu voando. Pouco depois de Jin deixar Honmaru, Kazuya e Heihachi foram atacados por uma armada de Jack 4. Kazuya faz sua pilantragem habitual e os Jacks conseguem dominar o velhão e explodir todo o templo e o topo da montanha.
E durante essa explosão foi presumido incorretamente que Heihachi havia morrido. Mas ele estava mais do que vivo. Porém, a explosão acabou despertando Jinpachi Mishima, que havia sido sustentado por anos embaixo do templo como resultado da posse de uma entidade maligna. Esse despertar fez com que Jin perdesse totalmente o controle de seu gene demoníaco. E então ele destruiu uma floresta inteira e desmaiou. Quando ele acordou e olhou para a floresta, ele sabia que tinha sido ele. Ele se retirou para Yakushima apenas para ser atormentado por pesadelos que acionaram o seu gene demoníaco. Ele começou a duvidar de sua capacidade de manter o controle desse poder incontrolável. Com a intenção de encontrar uma solução, Jin partiu e entrou no 5º torneio do Rei do Punho de Ferro. Durante esse torneio, Jin acabou encontrando seu rival, Hwoarang, e devido ao fato de ele estar completamente instável, ele não conseguiu mais controlar o gene demoníaco e perdeu para Hwoarang. Porém, o gene demoníaco acabou despertando e dominou completamente Hwoarang, que foi triturado vivo e quase morto. Jin continuou até a rodada final, onde lutou e derrotou Jinpachi Mishima. Jinpachi tinha assumido a Mishima Zaibatsu na ausência de Heihachi, que organizou o torneio na esperança de encontrar alguém que o matasse antes que essa entidade maligna o possuísse totalmente. E agora, com Jinpachi morto, Jin ganhou o controle absoluto da Mishima Zaibatsu. E acredito que temos que citar que Jinpachi possuído era uma ameaça completamente fora do sério. Na verdade, quando Jin derrotou ele, ainda existia um pouco de humanidade restante dentro dele. Mas mesmo assim, a entidade que o possuía dizia para ele destruir completamente o mundo. E Jinpachi em pessoa diz que se a entidade o possuir totalmente, toda a humanidade vai ser destruída. Na história de Raven, os superiores dele dizem que se essa entidade despertar totalmente, toda a humanidade será destruída. E até em outras ocasiões, quando ele parece estar mais possuído, ele diz que o objetivo dele é destruir toda a humanidade. E somente sua transformação causa imensas tempestades. No seu final, caso ninguém consiga derrotá-lo, ele acaba sendo totalmente possuído e sai voando, enquanto é dito que o mundo nunca mais será o mesmo. Então acredito que Jinpachi era uma ameaça extremamente perigosa. E apesar de não sabermos como ele iria fazer essa destruição do mundo, no máximo, ele iria simplesmente destruir ou danificar toda a superfície do planeta, o que é assustador. E esse poder vai fazer mais sentido depois. Após Jin se tornar o novo líder da Mishima Zaibatsu, ele começou a ouvir uma voz em sua cabeça, a voz do demônio Azazel. Nesse ponto, Jin já estava ficando descontrolado com o gene demoníaco, e antes ele era um homem extremamente focado no seu objetivo de destruir a sua linhagem amaldiçoada. E nem mesmo queria ter filhos e no fim queria acabar consigo mesmo. Mas ele não queria destruir o mundo ou nada disso. Mas sua moralidade mudou bastante quando Tekken 6 aconteceu. Logo depois disso que eu falei, Jin declarou a Mishima Zaibatsu uma superpotência independente e usou os recursos da organização para desestabilizar e atacar outras nações do globo. A guerra estourou em escala global e a Corporação G de Kazuya desafiou a Mishima Zaibatsu. E a Corporação G se tornou o principal inimigo de Jin. Durante esse tempo, ele usou Alisa Boskonovich, uma androide destinada a ser sua guarda-costas, para espiar o seu tio Lars Alexanderson, o líder de um exército rebelde que se separou da Tekken Force. Eventualmente, no fim das contas, Jin foi confrontado por Lars. Jin explicou que Azazel era um antigo demônio que foi trancado no deserto e estava se comunicando com ele, dizendo que precisava que o mundo fosse preenchido com energia negativa para que ele possa assumir a forma física. Jin acreditava que dar forma física a esse demônio e, por fim, matá-lo, salvaria o mundo e o livraria da sua maldição do gene demoníaco. Porque até esse ponto, Azazel era descrito como sendo a origem dessa maldição. Mas infelizmente para Jin,
ele não era. E podemos perceber a mudança de personagem de Jin, porque aqui ele é praticamente um vilão que não se importa com ninguém além dele mesmo ou sua linhagem e quase destruiu o mundo. Durante sua explicação com Lars, a oportunidade de enfrentar Azazel se apresentou diante os olhos de Jin. E surpreendentemente, Jin nem usa sua forma Devil, ele usa somente o poder do gene demoníaco contra a forma mais forte de Azazel. E somente com um soco no peito dele, ele deitou essa entidade. Azazel é uma entidade descrita como sendo uma ameaça ao planeta inteiro. É dito na profecia que se as duas estrelas entrarem em contato, o selo mágico que o clã Desafina impôs há séculos para proteger o planeta vai se quebrar e o mundo vai acabar. Azazel por si só é muito superior a Jinpachi, até mesmo em sua forma 100% possuída. E somente por ele começar a criar forma física, o planeta inteiro já estava sofrendo com desastres naturais. Em Tekken 7 é dito que Azazel não só é uma ameaça à humanidade inteira, mas é aludido que se ele não tivesse sido derrotado por Jin, o planeta inteiro teria sido destruído. Então somente o início da presença de Azazel estava afetando o planeta inteiro em uma escala de desastres naturais globais. E se ele acordasse completamente, ele ia destruir o planeta. E Jin venceu ele com um golpe. Porém, todos acreditavam que Jin tinha morrido após esses eventos, mas ele foi encontrado inconsciente e vivo por uma equipe das Nações Unidas pouco tempo depois, com sua marca ainda visível em seu braço esquerdo. Então sua tentativa de se livrar do gene demoníaco falhou. Imediatamente após ser encontrado, Jin foi levado sob custódia pela ONU. Ele acaba escapando quando seu gene demoníaco se manifesta durante o transporte. Quando ele recupera o controle de si mesmo, ele está no meio de uma cidade, desorientado e exausto. E ele foi encurralado mais uma vez por soldados da ONU. Só que dessa vez, Lars chegou para intervir e resgatou ele. Jin é levado então para um centro médico seguro da Violet Systems e ficou inconsciente por vários dias. E isso só nos mostra que apesar de Jin ter vencido, o poder de Azazel era tão grande que o deixou em coma praticamente por alguns dias. E Jin derrotou uma ameaça à humanidade antes disso, Jinpachi Mishima. E Jin venceu sem sequer usar o gene demoníaco. Lee e Alisa encontram Lars nas instalações e conseguem evitar uma tentativa da Mishima Zaibatsu, que agora estava chefiada novamente por Heihachi Mishima, de adquirir Jin. Lee detonou a instalação para garantir sua fuga, e ele foi levado de avião para um segundo prédio da Violet Systems, também emprestado por Lee. Com o corpo de Jin seguro, Lars conta a Lee sobre seu plano de usar o poder de Jin para acabar com essa guerra demoníaca. Para vocês terem uma ideia, Jin só acordou um tempo depois que Kazuya matou o Heihachi, ou seja, durante Tekken 7 ele ficou praticamente em coma. No fim de Tekken 7 ele se junta a Lars, Lee e Alisa no telhado da Violet Systems, enquanto eles olham para a cidade devastada pela guerra. Lars diz a Jin que ele era o único que poderia corrigir seus próprios erros. Jin concorda e declara sua intenção de usar suas habilidades para finalmente pôr um fim nessa guerra, para pôr um fim na vida de seu pai, Kazuya Mishima. Em Tekken 8, finalmente vamos ver a batalha final entre pai e filho. Então agora que sabemos a lore e poderes de Jin, acredito que na parte de Jinpachi e Azazel, vocês já têm uma ideia do poder de Jin. Mas vamos começar um pouco por baixo. Até mesmo personagens bem fraquinhos como Jack 2, ou a segunda versão dos robôs Jack, teve que ser morto por um laser massivo. E até Gun Jack em Tekken 3 tem escudos que podem segurar um laser que fez uma explosão mais alta que montanhas e é gigante. Tranquilamente uma explosão capaz de afetar cidades. E Gun Jack não é nada comparado à quarta geração dos Jacks e às séries superiores que só ficam mais fortes a cada número. Agora imagine Heihachi, que tancou 8 Jack 4 se autodestruindo e ainda ficou tranquilo. Somente ficou desacordado por um tempo.
E agora temos um feito que apareceu na franquia spin-off Tag Tournament, mais especificamente Tag Tournament 2, onde Jack 6, em troca de sua vida, tenta parar um meteoro com 6 milhas de diâmetro, ou 9,65 quilômetros, mais ou menos do mesmo tamanho do meteoro que extinguiu os dinossauros. É estimado que esse meteoro causou um impacto que gerou 72 teratoneladas de TNT, o suficiente para destruir um país consideravelmente grande e ainda causar enormes mudanças climáticas na Terra, um fato que sabemos que aconteceu no nosso planeta. E Jack, ao custo de sua própria vida, destruiu esse meteoro. E sei o que vocês podem estar pensando agora. Isso aconteceu em Tag Tournament 2. Como isso se aplica à cânone de Tekken? Bom, a cânone de Tekken pega muitas coisas de Tag Tournament 2, como o final de Fang, onde ele havia machucado o pai de Asuka e ela tendo o primeiro contato com ele. E em Tekken 6, ela entra justamente para se vingar de Fang. O final de Steve mostra seu passado com a Dra. Cleason, que é a mãe de Léo, que só tinha sido apresentada em Tag 2. E em Tekken 7, temos flashbacks diretos do final de Steve de Tag Tournament 2. Essas informações são exclusivas desse final. O final de Panda em Tekken 7 tem flashbacks idênticos ao de Tag Tournament 2. Então acho que vocês entenderam. Desde que algo não traga contradições, está tranquilo na lore canônica, por assim dizer. E também temos outras provas que realmente comprovam esse poder dos Jacks. É dito que os Jack 6 foram projetados para destruição em larga escala, e Jin usou eles e suas forças para dominar nações inteiras. E até em Tekken 6, é dito que Jin tem poder de fogo o suficiente para dominar o planeta inteiro. Um poder de fogo maior que todas as armas nucleares que já existiram no planeta. Então eu acho plausível o nível desses Jacks. Sem contar que até Heihachi e Akuma, nas suas formas base, podem destruir facilmente muitos robôs Jack 6 com apenas um golpe em cada. E é claro que Jin poderia fazer o mesmo. Imaginem obliterar entidades que podem destruir meteoros com a energia cinética de afetar um país com um soco. Mas é claro que Jin já fez muito mais que isso. Ele derrotou Jinpachi Mishima, que era uma ameaça à humanidade inteira, e até Azazel, que ia destruir o mundo inteiro, e Jin fez isso com um soco. A primeira forma do gene demoníaco amplifica em muitas vezes o seu poder, e a forma True Devil ou Super Devil é dita de amplificar em 10 vezes o poder do usuário. Então Jin, até na sua base, é magnitudes acima de uma armada de robôs Jack 6. E com suas formas Devil, é inegável dizer que no mínimo ele teria o poder multicontinental, até possivelmente planetário no seu auge, um poder deveras assustador. Em termos de velocidade, nem é preciso falar muito. Até mesmo figurantes no universo de Tekken podem desviar de projéteis facilmente. Mas um feito insano é o de ninguém menos que Kazuya e seus lasers. Durante o modo história de Tekken 7, ele acerta um satélite que estava a uma altitude de 39.999 quilômetros. E ele faz isso em menos de 1 segundo, em 0,67 segundos, se formos ser exatos com os frames, significando que o laser viajou a 59.700 km por segundo, ou 19% da velocidade da luz. E Heihachi é visto desviando desses lasers na forma base, e contando com o multiplicador do True Devil e a primeira forma do gene demoníaco, então os lutadores no nível de Jin, Akuma, Heihachi e Kazuya são mais rápidos que a luz em combate e reações, no mínimo 1,9 vezes a velocidade da luz em reações, em combate e seus lasers no caso de Jin e Kazuya. E, só para deixar claro, eu não estou falando que Jin pode dar a volta 50 vezes em volta da Terra, e sim lutar nessa velocidade. Jin não é um velocista, e sim um lutador. Jin Kazama é um verdadeiro monstro e um personagem extremamente poderoso. E vamos ver se vocês realmente curtirem o conteúdo de Tekken.
pois até mesmo outros personagens podem aparecer por aqui. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.